O presidente russo Vladimir Putin disse na semana passada que Moscou não tinha intenções agressivas em relação aos países da OTAN. A ideia de que o seu país, que possui um dos maiores arsenais nucleares do mundo, atacaria a Polônia, os Estados Bálticos e a República Tcheca, que são todos membros da aliança, ao contrário da Ucrânia, era totalmente absurdo. Sabemos, na verdade, que é impossível acreditar nas palavras de Vladimir, até que se prove o contrário. Ele havia prometido mesmo antes de 24 de fevereiro de 2022, e cá estamos nós, no terceiro ano de guerra na Ucrânia. Percebam este mapa detalhado que mostra como a guerra começou a partir da invasão russa por diversas brigadas e regimentos espalhados pelas fronteiras com a Ucrânia e Bielorrússia, esta última membro da Organização do Tratado de Segurança Coletiva liderada pela Rússia, uma aliança semelhante à OTAN. Apesar dos alertas sobre conflitos muito distantes contra nações da OTAN, Putin alertou que se a Ucrânia usasse aviões de guerra F-16 do Ocidente em aeródromos de outros países da aliança da OTAN, eles se tornariam alvos legítimos, onde quer que estivessem localizados. Isso significa que Kiev não poderia operar seus caças de e para nações aliadas para escapar das ofensivas russas, como Dinamarca, Bélgica, Romênia, Alemanha, entre outras. Depois de a Rússia ter lançado sua guerra em grande escala na Ucrânia em fevereiro de 2022, as relações com o Ocidente atingiram o ponto mais baixo desde os piores dias da Guerra Fria. Quase 100 mísseis e drones foram usados no último ataque russo à Ucrânia, deixando várias regiões com apagões parciais. Foi o segundo ataque deste tipo, em que a Rússia disparou um grande número de armas simultaneamente para subjugar as defesas da Ucrânia, no espaço de uma semana. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky alertou que os ataques a usinas hidrelétricas poderiam levar a um grande desastre ambiental. Conforme o conflito se intensifica, a crise das demandas ucranianas chega ao seu ponto mais alto. Os Estados Unidos sempre foram os principais fornecedores de equipamentos e munições, principalmente de mísseis de defesa. Mas as condições não são nada agradáveis. Bilhões e bilhões em apoio ao país estão estagnados no Congresso americano, e a Europa procura munições em várias partes do mundo e luta para juntar dinheiro suficiente para fortalecer o próprio arsenal militar, ao mesmo tempo em que fornece equipamentos a Kiev. A Rússia está produzindo quase 3 vezes mais munições e artilharia do que os Estados Unidos, e a Europa, cerca de 3 milhões por ano, em comparação com 1,2 milhão estimado nos Estados Unidos e na Europa, de acordo com um alto funcionário dos serviços de informação europeus. A produção da Rússia é 24 horas por dia, 7 dias por semana. É enorme, é imenso. E isso equivale a 250 mil munições de artilharia por mês, de acordo com estimativas de inteligência da OTAN. Essa alavancagem russa trouxe mais problemas a Kiev, que viu seus estoques e logísticas e aliados cada vez mais escassos. No entanto, mais importante que munições são a mão de obra para produzi-las e também de militares suficientes para manipulá-las no campo de conflito. No começo de março, Emmanuel Macron vazou as intenções da OTAN em enviar tropas para lutar contra a Rússia. Mas, quando as tensões ganharam proporções gigantescas, o ministro da Defesa francês buscou reduzir as agitações, acrescentando que Macron foi mal interpretado, pois as tropas seriam para treinamento do pessoal ucraniano. Porém, a recém-ingressada na aliança OTAN, a Finlândia, agora protegida pelo guarda-chuva convencional e nuclear americano, tomou coragem e alertou novamente para o cumprimento dos planos secretos da aliança mencionados por Macron. Entre em nossa loja oficial do canal. São mais de 70 itens em camisetas e canecas. Cada compra ajuda em muito o meu trabalho, então acesse umapenca.com/área militar. De acordo com manifestação oficial da ministra finlandesa dos Negócios Estrangeiros, Elina Valtonen, mais uma vez, disse que os países ocidentais, incluindo os Estados Unidos, não deveriam se opor totalmente à ideia de enviar tropas para a Ucrânia, se as condições piorarem na região. Para Valtonen,
É importante não descartar tudo a longo prazo, porque nunca se sabe quão grave a situação se tornará, acrescentando que a posição finlandesa é clara. Neste momento, não estamos enviando quaisquer tropas e não estamos dispostos a discutir isso. O presidente russo Vladimir Putin deixou muito bem claro que consideraria que o envio de tropas em defesa da Ucrânia seria uma escalada significativa e poderia aumentar o risco de início de uma guerra nuclear com o Ocidente. Mas os soldados ucranianos têm lutado para afastar os soldados russos nas últimas semanas. E como já destacado, sobre mão de obra, a falta de tropas está entre as principais preocupações de Kiev. É sabido da enorme diferença do PIB dos Estados Unidos em relação a todas as nações da Europa. Por exemplo, no ano de 2023, os americanos bateram 27,36 trilhões de dólares em PIB. Já a Finlândia, por exemplo, alcançou 315 bilhões de dólares, mas 15% maior do que aos estimados pelo próprio governo. Apesar disso, as autoridades europeias pedem que os apoiantes da Ucrânia continuem enviando assistência, e a Finlândia tem feito a sua parte. Gastou mais de 0,6% do PIB para a Ucrânia, com valor proporcionalmente ao PIB muito maior do que os Estados Unidos reservaram para Kiev, em torno de 0,3% do PIB, e ultrapassou a meta de gastos de 2% do PIB em defesa, conforme propõe a aliança. O primeiro-ministro polonês Donald Tusk alertou que os próximos 2 anos de guerra decidiriam tudo e que a Europa está vivendo o momento mais crítico desde o fim da Segunda Guerra. Tusk aproveitou a sua primeira entrevista aos meios de comunicação europeus desde que regressou ao cargo de primeiro-ministro polonês, no final de 2023, para pedir aos líderes de todo o continente a reforçarem as suas defesas. A Polônia acredita que a Europa seria um parceiro muito mais atraente para os Estados Unidos se tornasse mais autossuficiente militarmente, independentemente de quem ganhasse a corrida presidencial à Casa Branca em novembro deste ano. No caso da Polônia, já faz a sua tarefa de casa e agora gasta 4% da sua produção econômica em defesa, temendo um atrito com Moscou. Mas deixou muito bem claro, se a Rússia ultrapassar os limites em sua fronteira leste, deverá dobrar esse limite para 8% do PIB em defesa. Como todo mundo sabe, o YouTube restringe a monetização do meu canal, isso por conta dos temas sensíveis que apresento aqui. Então peço a sua ajuda, você inscrito é a única pessoa que consegue manter o meu canal no ar. Então peço gentilmente para se inscrever, ativar as notificações, curtir e compartilhar esse vídeo para que possamos aumentar ainda mais o nosso engajamento e assim conseguir mais possibilidades de sobrevivência aqui na plataforma.